Há 4 avisos e você já passou por 3. O próximo define destino, porta, caminho, proteção, vitória e livramento. Arcanjo Miguel não sussurra, ele grita, porque aquilo que está chegando exige sua atenção total, e quem ignorar esta hora perde o que Deus estava pronto para liberar. Quem ficar até o fim recebe a revelação que muda ciclos, abre rotas e derruba aquilo que tentou te derrubar. Quem abandonar agora permanecerá preso exatamente onde mais deseja sair. Você está a 1 minuto do que pode reconstruir tudo. Escreva: eu ouço a voz de Deus. Você sente quando a vida parece entrar naquele ponto em que até o ar ao seu redor muda, como se uma pressão diferente tocasse seu peito e algo dentro de você dissesse que não dá mais para continuar ignorando o que está te chamando. É assim que a mensagem de Deus chega agora, forte, urgente, atravessando tudo o que tentou te distrair, quebrando as barreiras que você mesmo ergueu depois de tantas quedas e decepções. Você rejeitou o aviso 3 vezes não porque é fraco, mas porque estava exausto, tentando sobreviver ao caos emocional que deixou marcas profundas na sua alma. E mesmo assim, Deus insistiu em você. Insistiu na sua história, insistiu no seu nome, e agora Ele envia a mensagem de Jesus para despertar aquilo que você tentou enterrar só para não sentir mais dor. É por isso que Arcanjo Miguel grita ao invés de falar, porque chegou o minuto da virada. Você não está diante de um castigo, está diante de um destino. Quando Deus te chama repetidamente, é porque existe algo grande demais prestes a acontecer e você ainda não percebeu o quanto está perto de algo que vai transformar tudo ao seu redor. Você resistiu ao aviso porque não queria reviver frustrações, mas ignorou que essa resistência também estava te afastando da cura que você pediu tantas noites. E agora, quando o céu decide falar de novo, é porque nenhum dos nãos que você deu anulou o sim que Deus determinou sobre você. Essa mensagem de Deus é o que quebra o último cadeado que te mantinha preso ao medo de tentar de novo. Você sente? Há algo se levantando dentro de você, como se uma força que você não reconhecia começasse a tocar sua consciência, empurrando você para enxergar aquilo que antes parecia impossível. Esse minuto profético que chega agora marca o fim de uma temporada de silêncio espiritual, porque a mensagem de Jesus vem para te lembrar que você não nasceu para sobreviver no limite. Você nasceu para viver com propósito, direção e proteção. Não é coincidência você estar aqui exatamente agora, porque existem momentos na vida em que o céu interfere, interrompe, invade e te posiciona no lugar onde a promessa será liberada. E enquanto o Arcanjo Miguel grita para você ouvir, algo também se move no mundo espiritual, como se correntes começassem a se romper, como se portas que estavam fechadas há anos fossem empurradas de dentro para fora. Você não percebeu, mas houve ataques tentando te fazer desistir exatamente na véspera daquilo que Deus está prestes a entregar. Houve cansaços que não eram normais, pensamentos que não eram seus, bloqueios que não faziam sentido. Isso não foi coincidência, foi resistência espiritual ao que está prestes a nascer na sua vida. E quando Deus insiste 3 vezes e agora envia o 4º aviso, é porque nenhuma força contrária tem mais autoridade para te impedir. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Por isso você não pode recusar essa direção. Você não pode virar as costas para essa revelação. Você não pode fechar o coração para essa promessa de Deus. Declare agora nos comentários: eu não nego Jesus. Você precisa entender que existe uma linha espiritual sendo atravessada e quando ela é rompida, ciclos antigos se desfazem para que novos começos finalmente aconteçam. Você já sentiu esse minuto chegando em sonhos, em pensamentos aleatórios, naquela sensação estranha de que algo estava prestes a mudar, mas você não sabia explicar. Agora Deus confirma, não era ilusão, era preparação. Esse é o momento que Ele agendou para te levantar. E não importa quem duvidou,
Quem te subestimou? Quem te machucou? Quem tentou apagar seu brilho? Deus está devolvendo tudo que foi roubado, está restaurando sua força, está limpando seu caminho, está fechando portas que eram armadilhas e abrindo portas que são destino. A mensagem de Jesus vem para acalmar essa tempestade interna que você carregou sozinho por tempo demais. Vem para realinhar sua mente, vem para te dar clareza onde antes havia confusão. Existem decisões que você tentou tomar na força, mas só agora você vai conseguir enxergar com lucidez, porque o céu está iluminando o que antes parecia escuro. Esse minuto que se aproxima define alianças, define rumos, define livramentos. É como se Deus estivesse dizendo: você não perdeu tempo, eu estava moldando você no silêncio. E a voz de Arcanjo Miguel ecoa, porque existe urgência. Você não pode permanecer onde o seu espírito já não cabe mais. Você não pode se esconder por medo de fracassar novamente. Você não pode continuar se sabotando por experiências passadas. Deus está chamando você para o próximo nível. Não para repetir a história que te feriu, mas para viver a história que Ele escreveu antes mesmo que você existisse. E quando Deus chama, o ambiente se transforma, a atmosfera muda, portas se ajustam, caminhos se alinham. Agora respire fundo, sinta dentro do seu peito a confirmação que não pode ser explicada, apenas percebida. É o céu tocando você, é a mensagem de Deus atravessando sua resistência, é a mensagem de Jesus quebrando o último muro que ainda te prendia. Você está, sim, a 1 minuto de algo tão grande que seus olhos ainda não conseguem imaginar. A mudança já começou dentro de você, e quando ela começa dentro, nada do lado de fora consegue impedir o que vem depois. Não recuse, não ignore, não despreze essa direção de Deus. Escreva: eu avanço com Jesus. Você percebe que algo novo começa a se mover em direção a você, como se uma força silenciosa estivesse abrindo espaços que antes pareciam intransponíveis. E quanto mais você presta atenção, mais entende que esse movimento não nasce fora, mas dentro do seu espírito, despertando áreas que estavam adormecidas por causa de tantas feridas que você carregou sozinho. Agora, enquanto o céu continua falando e a mensagem de Deus atravessa camadas profundas da sua alma, você sente que existe uma convocação que não pode ser anulada, e essa convocação vem diretamente da mensagem de Jesus, que insiste em lembrar que nenhuma queda apagou o seu propósito, e nenhum atraso cancelou o que o céu determinou para você. É como se as peças que você nunca entendeu começassem a se encaixar de forma lenta, porém firme, trazendo clareza ao caos que tentou roubar sua esperança. E essa clareza te conduz para um caminho que você antes acreditava não ter mais direito de trilhar. É impressionante como o ambiente espiritual muda quando você decide parar de lutar sozinho e finalmente permite que Deus entre nos lugares que você mantinha fechados por medo do que poderia encontrar ali. Você sabe que existe dor acumulada, sabe que existe cansaço emocional, sabe que existe uma parte da sua história que você não gosta nem de lembrar, mas o céu não te chama para reviver o que feriu você. Te chama para reconstruir o que ainda vai honrar você. E enquanto esse minuto profético continua se aproximando, você percebe que Deus não está apenas te entregando algo. Ele está te preparando para carregar o que vai vir, porque não adianta receber portas abertas se o coração ainda está preso a portas antigas. E por isso, a mensagem de Deus chega como fogo, queimando raízes que seguravam você em ciclos que não combinam mais com quem você está se tornando. Você não imagina o quanto o mundo espiritual está movimentado ao seu redor agora, como se anjos estivessem empurrando obstáculos invisíveis, deslocando ataques que vieram contra sua mente, desfazendo laços emocionais que tentaram te deixar preso a sentimentos que não pertenciam mais à sua nova fase. E enquanto o Arcanjo Miguel continua batalhando em seu favor, você entende que essa urgência não é para te assustar, é para te alinhar, porque existe uma rota preparada exclusivamente para você. E essa rota exige coragem para deixar o que foi e fé para abraçar o que será.
Essa mensagem de Jesus é o sopro que reacende aquilo que você acreditou ter perdido. E esse reacender é a prova de que Deus nunca desistiu do seu nome, mesmo quando você se sentiu sem forças para continuar. Agora você começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos, pequenas confirmações que surgem no meio do dia, lembranças que tocam seu coração de uma forma diferente. Pensamentos que parecem vir de um lugar que você não controla. Isso não é coincidência, isso é direção. Deus está alinhando sua sensibilidade espiritual para que você consiga ouvir com clareza aquilo que Ele vem tentando te mostrar há tanto tempo. A verdade é que você estava tão acostumado a sobreviver no limite das emoções que já não lembrava como era sentir paz. Mas esse minuto que se aproxima carrega exatamente isso. Paz onde havia conflito, força onde havia cansaço, discernimento onde havia confusão. É o tipo de mudança que não se explica, se percebe. E quanto mais você se rende a esse processo, mais percebe que sua vida estava sendo travada por situações que você acreditava que eram permanentes, mas que, na verdade, só pareciam definitivas porque você enfrentou muitas batalhas sozinho. Agora não. Agora o céu está assumindo o combate, e quando o céu luta por você, aquilo que parecia sólido começa a ruir, e aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Você não está à beira de um pequeno avanço, está à beira de uma virada completa. E essa virada tem o toque direto da mensagem de Deus, que chega como confirmação das promessas que você achou que nunca veria se cumprir. É nesse ponto que você percebe que essa mudança não é só sobre futuro, é sobre identidade. Você está sendo reposicionado internamente para viver aquilo que já foi escrito espiritualmente. E por isso, tantas coisas começaram a perder sentido nos últimos dias. Não era desânimo aleatório, era Deus te desconectando de ambientes que já não pertencem ao seu próximo nível. Pessoas se afastaram, oportunidades desapareceram, portas se fecharam, não porque Deus queria te punir, mas porque Ele precisava remover distrações emocionais que te impediriam de enxergar o que realmente importa agora. A mensagem de Jesus vem como luz que ilumina aquilo que estava escondido, como chave que abre o que estava trancado, como direção que guia você pelo caminho que finalmente vai te tirar da estagnação espiritual. E por isso, você não pode hesitar. Você não pode permitir que o medo volte a ditar suas decisões. Você não pode abrir espaço para dúvidas que tentam te desconectar dessa revelação. Esse minuto é decisivo porque ele marca o renascimento da sua fé, a reconstrução da sua coragem e o realinhamento do seu propósito. Você sabe que algo dentro de você está mudando, porque até sua forma de perceber a vida está diferente. E isso é sinal de que o céu está trabalhando profundamente no seu espírito. É hora de romper o que tentou te segurar. É hora de deixar para trás o que tentou te ferir. É hora de avançar na direção daquilo que Deus preparou com tanto zelo. Não recuse esse movimento, não rejeite essa promessa, não feche o coração para essa transformação que está sendo liberada sobre você. Escreva: eu vivo o propósito. Enquanto esse minuto continua se aproximando, você sente como se um vento interno espalhasse pesos antigos, como se o próprio Deus estivesse retirando emoções que não servem mais, pensamentos que não constroem mais, lembranças que não definem mais quem você é. Esse é o tipo de mudança que não acontece por vontade humana. Acontece porque o céu decidiu que agora é a sua hora. A mensagem de Deus confirma que você não está atrasado. Você está exatamente no ponto onde sua história precisava chegar para que a promessa fosse liberada. E enquanto tudo isso acontece, a mensagem de Jesus continua ecoando dentro de você, lembrando que nenhum erro anulou seu destino, nenhuma perda cancelou sua trajetória e nenhuma dor apagou sua essência. Escreva: eu sigo com Deus. Você sente que algo dentro de você começa a se reorganizar de um jeito que você nunca experimentou antes.
como se cada parte da sua história estivesse sendo recolocada no lugar certo por mãos invisíveis que sabem exatamente o que fazer, mesmo quando você não entende nada do que está acontecendo ao seu redor. É como se Deus estivesse soprando sobre áreas da sua vida que ficaram congeladas por tempo demais, e esse sopro traz movimento onde havia estagnação, traz impulso onde havia paralisia, traz uma coragem silenciosa que se levanta sem pedir permissão. Porque quando o céu decide te reposicionar, não existe força contrária capaz de impedir. A mensagem de Deus ecoa dentro de você como uma confirmação profunda, lembrando que este é o tempo em que portas fechadas deixarão de importar, porque novas portas estão sendo abertas diante dos seus olhos, mesmo que você ainda não consiga enxergar com clareza. A mensagem de Jesus continua te chamando para esse despertar espiritual, que vem quebrando as últimas cadeias que ainda tentavam sabotar sua caminhada. E quanto mais você acolhe esse mover, mais percebe que existem pesos emocionais que antes pareciam parte de você, mas que agora começam a se desprender com uma facilidade quase inexplicável, como se aquilo que te aprisionou por tanto tempo finalmente estivesse perdendo força. Você sente a diferença na maneira como seu coração reage, percebe mudanças sutis nos pensamentos que aparecem, percebe uma leveza inesperada nos lugares onde antes só havia preocupação. Isso é sinal de que o minuto profético anunciado pelo céu continua avançando, aproximando você de um portal espiritual que marca o fim de uma etapa e o começo de outra completamente diferente. Nada disso é coincidência. Cada detalhe faz parte de um alinhamento que Deus começou muito antes de você imaginar. É curioso como sua sensibilidade se abre de forma tão natural, como se uma cortina tivesse sido puxada de repente, revelando áreas da sua vida que você ignorou não por falta de vontade, mas por falta de forças. Agora você percebe que Deus estava te preparando, moldando, fortalecendo, ensinando você a reconhecer sua voz no meio do barulho emocional que tentava te confundir. A mensagem de Deus chega como um lembrete de que nada passou despercebido no céu, nem suas lágrimas silenciosas, nem seus pedidos calados, nem suas noites tentando encontrar respostas que pareciam nunca chegar. Jesus te viu em cada momento. E agora Ele te chama para uma fase onde você não vai mais caminhar carregando tudo sozinho. E quando essa verdade te alcança, algo muda profundamente na sua postura interna. Você começa a entender que não está apenas vivendo uma sequência de dias, está atravessando uma transição espiritual que vai definir a próxima parte da sua história. Essa transição exige que você solte o que te feriu, mesmo que ainda doa lembrar. Exige que você abra mão do que perdeu, mesmo que parte de você quisesse restaurar aquilo que já não fazia sentido. Exige que você aceite o novo, mesmo que ainda não saiba como lidar com ele. A mensagem de Jesus não vem para te pressionar, vem para te libertar de crenças internas que limitavam seu avanço. E quanto mais você permite que essa mensagem toque você, mais percebe que existe algo grande se formando no invisível. Agora, enquanto esse minuto profético se aproxima como um relógio espiritual que ninguém pode parar, você sente uma coragem diferente se levantando, uma determinação que nasce sem esforço, como se uma força maior estivesse impulsionando você para o lugar onde sua alma sempre quis estar. Você sente que existe uma promessa se aproximando, algo que o céu escreveu com precisão, e essa promessa tem o seu nome marcado de forma tão profunda que nenhuma tentativa do inimigo conseguiu apagar. O silêncio de Deus em alguns momentos não foi ausência, foi estratégia. A demora não foi rejeição, foi preparação. As perdas não foram punição, foram poda para que seus frutos fossem ainda maiores. E aqui, nesse ponto em que você está agora, Deus te chama para perceber que este é o tempo de renascer emocionalmente, espiritualmente e até mentalmente.
É o tempo de recuperar o brilho que você tentou esconder por medo de se machucar novamente. É o tempo de reencontrar a confiança, que foi fragmentada por situações que não deveriam ter acontecido, mas aconteceram. E mesmo assim, você está aqui. Você sobreviveu ao que tentou quebrar você. Você atravessou tempestades que muitos não suportariam. Você caminhou no escuro quando ninguém acreditava na sua força. E agora Deus honra cada passo que você deu, mesmo nos dias em que você não tinha força alguma para continuar. A mensagem de Deus abraça suas fragilidades sem te condenar, porque Ele conhece cada parte da sua alma mais profundamente do que você mesmo. Esse minuto que se aproxima não é apenas uma metáfora espiritual. É uma mudança real de fase. E para entrar nessa fase, você precisa estar disposto a soltar o que te prende. Por isso, não diga não ao céu. Não negue a promessa. Não recuse a restauração que está vindo sobre você. Escreva: eu recebo a promessa. Agora perceba como tudo ao seu redor parece mudar de tonalidade, como se o ar estivesse mais leve, como se sua mente estivesse mais aberta, como se seu espírito estivesse mais desperto. Isso acontece porque Deus está ativando dentro de você dons, percepções e forças que estavam dormentes, esperando exatamente este momento para ressurgir. E enquanto essa ativação acontece, você entende que nada do que viveu será desperdiçado. Cada dor será transformada em sabedoria, cada queda em testemunho, cada espera em maturidade espiritual. A mensagem de Jesus continua tocando áreas que você achava irreversíveis, mostrando que ele sempre teve acesso a lugares da sua alma que ninguém mais conseguiu alcançar. E conforme essa revelação se aprofunda, você sente que chegou o tempo de assumir a história que Deus escreveu para você. Chegou o tempo de caminhar sem medo do amanhã. Chegou o tempo de confiar mesmo quando não entende. Chegou o tempo de avançar sem olhar para trás. Você está sendo guiado por algo maior do que você. Algo que não se baseia na sua força, mas na fidelidade de Deus. A mensagem de Deus continua purificando sua visão, limpando sua rota, fortalecendo sua fé, reconstruindo sua identidade, preparando você para o extraordinário que está prestes a tocar a sua vida. Não recuse essa transformação. Não feche o coração para essa direção. Escreva: eu sigo o destino. Você sente que algo começa a pulsar dentro de você, como se uma nova energia estivesse atravessando seu espírito, abrindo caminhos internos que antes pareciam bloqueados por memórias antigas que insistiam em te manter preso a um passado que não representa mais quem você é. Agora, enquanto o céu continua a te conduzir para esse processo profundo, você percebe que existe uma mudança acontecendo de dentro para fora, e essa mudança não pede permissão, porque foi determinada pela vontade soberana de Deus, que decidiu reescrever áreas da sua história que você achou que jamais seriam restauradas. A mensagem de Deus entra no seu coração como um rio que não para, trazendo vida onde havia silêncio, trazendo movimento onde havia paralisia, trazendo visão onde havia escuridão, porque a mensagem de Jesus não apenas fala, ela transforma cada espaço que toca, tirando você do cansaço emocional que tentou reduzir sua fé ao mínimo possível. E quanto mais você se permite sentir esse toque espiritual, mais percebe que existem detalhes da sua vida que nunca fizeram sentido, mas que agora começam a mostrar o motivo de terem acontecido exatamente daquela forma. Você compreende que certas portas se fecharam não para te frustrar, mas para impedir que você entrasse em lugares onde sua alma seria ferida de forma ainda mais profunda. Deus te protegeu em momentos que você nem imaginava precisar de proteção. Te sustentou quando sua mente estava prestes a ceder. Te guardou quando tudo ao redor parecia perder o equilíbrio. A mensagem de Jesus revela isso com delicadeza, mostrando que nenhuma parte da sua trajetória foi em vão, mesmo aquelas que você gostaria de apagar da memória. Você percebe que sua força sempre esteve além do que você conseguia enxergar, porque Deus nunca permitiu que o peso fosse maior do que você poderia suportar. Agora,
Enquanto esse minuto profético continua se aproximando, você sente uma preparação acontecendo em todas as áreas da sua vida, como se o céu estivesse organizando cada detalhe para que a promessa que está a caminho encontre você pronto, firme, desperto e consciente do valor que carrega. Essa mensagem de Deus vem como confirmação de que você não está apenas sobrevivendo a um processo. Você está prestes a entrar em uma fase de colheita que vai surpreender até aquilo que você acreditava ser impossível. E é nesse ponto da sua jornada que você sente sua visão emocional se ajustando. Coisas que antes te incomodavam começam a perder importância. Pessoas que te feriram começam a sair da sua memória com mais leveza. Decisões que pareciam pesadas agora parecem claras. É como se Deus estivesse te preparando para algo tão grande que Ele precisou limpar sua mente, purificar suas emoções e reorganizar seus sentimentos. A mensagem de Jesus toca exatamente nesses pontos sensíveis que você sempre teve medo de enfrentar, porque Ele sabe que existe grandeza escondida atrás das dores que você tentou ignorar por tanto tempo. Agora, enquanto essa transformação se aprofunda, você percebe que Deus está construindo dentro de você uma nova estrutura emocional, algo mais forte, mais estável, mais maduro, algo que vai sustentar tudo aquilo que o céu está prestes a te entregar. Você sente que já não reage como antes, já não desaba como antes, já não se desespera como antes, porque há uma força invisível te sustentando por dentro. E essa força nasce da mensagem de Deus, que continua lapidando sua alma com paciência, cuidado e precisão. Essa obra é silenciosa, mas poderosa. E você sabe que algo grandioso está prestes a florescer. E nesse florescer, você entende que chegou a hora de soltar definitivamente tudo aquilo que não combina mais com o seu destino. Você precisa abandonar medos que não fazem mais sentido, renunciar culpas que Deus já perdoou faz tempo, abandonar expectativas que te prenderam a pessoas que não estavam preparadas para caminhar com você. A mensagem de Jesus te convida a seguir leve, porque a próxima fase exige espaço interno para que o novo possa ser construído sem interferências do passado. Esse minuto profético não abre portas apenas no externo, abre também dentro da sua alma, tirando você de prisões emocionais que já duraram tempo demais. E enquanto isso acontece, você começa a perceber que está mais sensível à voz do céu, mais atento aos sinais, mais disposto a caminhar por fé, mesmo quando não vê o caminho completo. Deus está treinando você para confiar de um jeito novo, mais profundo, mais maduro. Ele está te ensinando a descansar em sua fidelidade. Mesmo quando tudo parece incerto, a mensagem de Deus fortalece sua confiança a cada segundo, mostrando que Ele nunca perdeu o controle de nada, nem nos momentos em que você achou que tudo estava desmoronando. Ele sempre esteve guiando, sempre esteve moldando, sempre esteve preparando você para este exato momento. Não se recuse a esse processo. Não rejeite o toque espiritual que está te renovando. Não feche o coração para essa transformação que vem do céu. Escreva: eu aceito o novo. Agora, conforme o tempo espiritual continua avançando, você sente como se estivesse caminhando para um território que você nunca pisou, mas que parece estranhamente familiar, como se sua alma já soubesse que pertence a esse lugar. É porque Deus está te levando para viver aquilo que já estava determinado desde o início, mas que só agora se alinha com sua maturidade, com sua fé e com sua preparação interna. A mensagem de Jesus continua iluminando cada passo que você dá, mostrando que você não está mais caminhando no escuro, está caminhando em direção ao propósito que sempre existiu, mas que só agora se revela na intensidade certa. E nesse caminhar, Deus te mostra que você não está sozinho. O céu está com você, os anjos estão trabalhando ao redor. O mundo espiritual está abrindo espaço para que sua vida avance com força, honra e direção.
Nada vai conseguir impedir o que está vindo, nada vai atrasar o que já foi liberado, nada vai roubar aquilo que Deus escreveu sobre você. A mensagem de Deus é clara. Este é o tempo de viver aquilo que antes você apenas sonhava. Este é o tempo de colher frutos que você semeou em lágrimas. Este é o tempo de se levantar com autoridade, sabendo que o céu te respalda em cada passo. Não ignore essa revelação, não rejeite essa promessa, não vire as costas para essa direção espiritual. Escreva: eu avanço com Deus. Você sente que algo começa a se expandir dentro de você, como se um novo horizonte se abrisse silenciosamente, revelando caminhos que você nunca imaginou percorrer. E quanto mais você observa esse movimento interno, mais percebe que não é apenas uma sensação passageira, mas um despertar profundo que nasce diretamente do toque do céu sobre o seu espírito. É como se Deus estivesse removendo véus antigos que limitaram sua visão por tanto tempo, revelando uma clareza que você nem sabia que era possível. Uma clareza que vem acompanhada de paz e firmeza, como se cada parte da sua alma estivesse finalmente encontrando o lugar certo para se encaixar. A mensagem de Deus entra nesse momento como um farol que ilumina direções que antes pareciam confusas, e a mensagem de Jesus se torna a voz que guia você, enquanto tudo ao seu redor começa a se reorganizar em um ritmo que só o céu entende. Agora você percebe que as batalhas emocionais que você enfrentou não foram sinais de fraqueza, mas sinais de transição. Porque antes de Deus te levar para novos níveis, Ele sempre fecha portas internas que não combinam mais com o destino que está se formando. Você sente que seu coração está sendo reorganizado, como se mãos divinas tocassem lembranças, sentimentos e expectativas, tirando aquilo que pesava e ampliando aquilo que fortalece. Esse processo pode parecer silencioso, mas é poderoso, porque Deus está te preparando para carregar promessas que exigem estrutura emocional, maturidade espiritual e coragem para sustentar aquilo que está chegando. A mensagem de Jesus te lembra que nada do que você perdeu vai te fazer falta na fase que se aproxima, porque tudo o que era essencial permanece, e tudo o que foi removido já não tinha função na sua nova caminhada. É impressionante como sua percepção começa a mudar sem esforço, como se pensamentos que antes te atormentavam agora fossem neutralizados por uma fé que cresce sozinha, sem que você precise empurrar nada. Isso acontece porque o céu está reposicionando não apenas sua história, mas sua mente, sua sensibilidade e sua visão. Você sente isso nas pequenas coisas, na forma como sua respiração fica mais leve, na maneira como sua alma reage diante de situações que antes te abalariam, na tranquilidade que surge mesmo quando você não tem todas as respostas. Deus está mostrando que o controle nunca esteve nas suas mãos, mas sempre nas dele, e quanto mais você entende isso, mais liberdade você sente. E essa liberdade emocional abre espaço para que sua fé se expanda de um jeito novo, diferente, profundo. Você não acredita mais apenas porque precisa. Agora você acredita porque consegue sentir o mover de Deus na sua própria pele, nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios passos. A mensagem de Jesus acende uma luz onde havia sombras, e essa luz te guia para longe de medos que tentaram te prender por anos. Você percebe que não precisa mais lutar batalhas antigas, porque o céu já definiu vitória em áreas que você nem imaginava que seriam restauradas. A mensagem de Deus declara que chegou o tempo de avançar, e você sente isso como uma certeza que se instala dentro de você sem esforço. E nessa certeza, você nota que tudo ao seu redor começa a ganhar novo significado. Conversas que antes te feriam já não te afetam da mesma forma. Situações que antes te consumiam já não têm o mesmo peso. Pessoas que mexiam com suas emoções já não têm mais poder sobre sua paz. É como se Deus estivesse colocando você em uma posição espiritual mais elevada, onde aquilo que antes te derrubava, agora apenas passa por você sem te tocar. Isso não é insensibilidade, é crescimento.
A mensagem de Jesus está te conduzindo para um nível onde sua força não depende do que acontece fora, mas do que está sendo construído dentro. Não permita que dúvidas roubem essa transformação. Não permita que lembranças tentem te puxar de volta. Não permita que palavras de terceiros definam sua rota. Escreva: eu sigo fortalecido. Agora imagine que você está caminhando por um corredor longo e a cada passo, portas antigas se fecham atrás de você sem ruído, enquanto novas portas começam a se formar na sua frente com uma suavidade que só Deus poderia criar. Esse corredor representa a sua transição espiritual, um tempo em que você não está mais onde estava, mas ainda não chegou onde vai estar. É um lugar de passagem, mas também de proteção, porque Deus te guarda enquanto prepara tudo. A mensagem de Deus confirma que nada vai te faltar nessa travessia, porque o céu está alinhando cada detalhe para que você receba exatamente o que precisa no momento certo. A mensagem de Jesus te lembra que Ele não quer apenas te levar ao destino. Ele quer moldar você para que o destino não seja pesado demais quando chegar. E nesse caminho, você percebe que seus passos ficam mais firmes. Você começa a confiar mais em si mesmo, não por orgulho, mas porque entende que Deus colocou dentro de você capacidades que você nunca explorou totalmente. Você sente dons surgindo, ideias aparecendo, percepções se ampliando, como se sua mente estivesse sendo iluminada para enxergar o que antes estava escondido. Essa iluminação não vem do acaso, vem da ação direta do céu, que está derramando sabedoria sobre você para que você consiga discernir caminhos, escolhas e direções com mais maturidade e precisão. A mensagem de Deus trabalha profundamente nessa área, te ensinando a reconhecer o que vem do céu e o que vem apenas do impulso emocional. E quanto mais você aprende a discernir, mais percebe que Deus está te dando um novo nível de sensibilidade espiritual. Você começa a perceber quando algo é proteção, quando é aviso, quando é porta, quando é distração. Essa percepção é um presente, porque ela impede que você se perca em situações que antes te envolviam com facilidade. A mensagem de Jesus continua te guiando com firmeza, fortalecendo sua intuição espiritual, para que você caminhe com segurança, mesmo quando não vê o cenário completo. Você está sendo treinado não para sobreviver, mas para liderar sua própria trajetória com autoridade, coragem e consciência. Não ignore essa preparação, não rejeite essa revelação, não bloqueie o que Deus está ativando em você. Escreva: eu recebo direção. Agora você sente que está muito próximo de viver aquilo que sempre desejou, mas que parecia distante demais. Deus está aproximando oportunidades, alinhando conexões, restaurando áreas internas, fortalecendo sua fé, limpando seu coração, ampliando sua visão. A mensagem de Deus continua moldando seu espírito, preparando você para entrar em uma fase onde você não vai apenas sonhar, vai realizar. A mensagem de Jesus te garante que você não está caminhando sozinho. O céu inteiro está trabalhando a seu favor, ajustando tudo para que nada impeça o cumprimento da promessa que já foi liberada sobre a sua vida. E enquanto tudo isso acontece, você percebe que está se tornando alguém que não apenas sobrevive ao processo, mas cresce nele, amadurece nele, floresce nele. Você está se tornando alguém que o céu pode confiar, alguém que não será derrubado facilmente, alguém que nasceu para viver o extraordinário que Deus reservou. E essa certeza cresce dentro de você como uma chama que não se apaga, porque ela não vem da emoção, vem do Espírito, e você segue, fortalecido, guiado e preparado para o que está chegando. Você percebe que há algo novo respirando dentro de você, como se uma brisa suave, mas cheia de autoridade, começasse a tocar sua alma com um cuidado que você não sentia há muito tempo, trazendo uma sensação de avanço que não depende mais das circunstâncias externas, mas da transformação interna que o céu está realizando passo a passo.
É como se Deus estivesse ampliando sua capacidade emocional para que você consiga carregar aquilo que está prestes a receber, porque a mensagem de Deus chega sempre no momento exato em que seu espírito está pronto, mesmo que sua mente ainda tente entender o que está acontecendo. A mensagem de Jesus atravessa tudo aquilo que tentou te machucar, tomando o espaço que antes estava ocupado por dúvidas, inseguranças e pressões que você enfrentou sozinho. E agora você percebe que está entrando em um território totalmente novo dentro de si. Um território de força, consciência e sensibilidade espiritual que você nem imaginava possuir. Você começa a notar que suas emoções estão sendo tratadas com um tipo de precisão que só pode vir do céu, como se Deus estivesse retirando suavemente os restos das dores que sobraram das batalhas que você viveu, limpando os cantos mais profundos da sua alma e acalmando tempestades internas que você tentou controlar, mas não conseguia. E à medida que essa cura ocorre, você percebe que está se tornando alguém mais leve, mais firme, mais preparado para viver aquilo que ele planejou. Não é mais sobre simplesmente suportar o que acontece, mas sobre perceber que você tem autoridade espiritual para caminhar por cima de tudo aquilo que antes te afundava. Você começa a sentir que está entrando em uma fase onde seu espírito se expande, como se novos espaços se abrissem dentro de você, permitindo que ideias, visões e direções fluam com mais clareza. Essa clareza não vem de expectativas humanas, mas da ação direta do céu, que ilumina áreas da sua vida que antes estavam escondidas por causa de medos antigos. A mensagem de Deus continua ecoando no mais profundo do seu ser, lembrando que você nunca esteve sozinho e que há propósitos que só agora podem ser revelados, porque somente agora você está emocional e espiritualmente preparado para compreendê-los sem se perder durante o caminho. Enquanto essa revelação se desenvolve, você percebe que está começando a enxergar sua própria história com novos olhos. Aquilo que antes parecia apenas dor começa a fazer sentido, como se peças que estavam espalhadas finalmente começassem a se encaixar. Você entende que havia capítulos que precisavam ser encerrados para que Deus pudesse abrir páginas inéditas. E agora essas páginas começam a surgir diante de você com uma nitidez tão profunda que chega a tocar seu coração com força. A mensagem de Jesus te mostra que nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma espera foi em vão, nenhum desejo sincero foi ignorado. Tudo estava sendo guardado para esse tempo de reconstrução e avanço. E você percebe que esse avanço não é apenas emocional, é espiritual e também mental. Seus pensamentos começam a se alinhar com aquilo que Deus está fazendo, e isso te dá uma força renovada para enfrentar as mudanças que estão surgindo. Você entende que existem decisões que precisará tomar, mas dessa vez não será guiado pelo medo, e sim pela certeza de que o céu está guiando cada passo. O peso que você carregava começa a se dissolver, porque Deus está retirando de você responsabilidades que nunca foram suas, te ensinando a caminhar de forma leve, consciente e fortalecida. Não permita que antigas inseguranças tentem roubar essa transformação. Não permita que vozes externas interrompam a obra que Deus está fazendo dentro de você. Escreva: eu confio na promessa. Agora você percebe que há um reposicionamento acontecendo ao seu redor. Pessoas começam a se afastar naturalmente, enquanto outras começam a se aproximar com uma intenção diferente, como se Deus estivesse reorganizando seus relacionamentos para que sua caminhada seja protegida. Você nota que o ambiente espiritual ao seu redor está mudando, como se o céu estivesse abrindo espaço para que você receba conexões alinhadas com seu propósito, não com suas feridas. A mensagem de Deus começa a revelar o que estava escondido, te mostrando que certos vínculos eram sustentados por carência, não por destino, e por isso precisavam se desfazer para que você tivesse espaço para aquilo que realmente te conduz ao propósito. E conforme esse espaço interno e externo se abre, você nota que sua sensibilidade aos movimentos do céu fica mais aguçada.
você começa a perceber sinais que antes ignorava. Pressões espirituais que antes te confundiam, agora fazem sentido. Direções que antes pareciam arriscadas, agora se tornam claras. Deus está te ensinando a perceber o tempo certo. E isso é um presente que poucos conseguem reconhecer. A mensagem de Jesus te revela que você está entrando em uma fase onde sua intuição espiritual será uma das suas maiores ferramentas, porque Ele está alinhando sua mente ao propósito. E quando mente e espírito se alinham, nada consegue te paralisar. Você sente que está sendo preparado para assumir posições que antes pareceriam grandes demais. Você percebe dons que estavam escondidos começando a surgir com mais força, ideias que antes estavam adormecidas começando a acordar, iniciativas que você nunca teve coragem de iniciar agora ganhando forma dentro de você. A mensagem de Deus te mostra que aquilo que foi colocado dentro de você não é pequeno, e por isso a preparação tem sido tão profunda. O céu não cria propósito limitado. O céu cria propósito sólido, expansivo, transformador. E nessa expansão, você percebe que não precisa mais lutar sozinho. Deus está te mostrando que você tem suporte espiritual que não vê, mas sente. Anjos trabalham ao seu redor, preparando situações, desfazendo ataques, te protegendo de ciladas invisíveis e te guiando para oportunidades que você não esperava. A mensagem de Jesus te lembra que nada ficará pela metade na sua vida, porque Ele começou e Ele vai terminar a obra. Sua parte é permanecer, confiar, avançar. E à medida que você avança, você percebe que está deixando para trás versões antigas de si mesmo, versões que nasceram da dor, do medo, da insegurança, e está abraçando uma identidade renovada, mais forte, mais consciente, mais alinhada com o céu. Você sente que chegou o tempo de viver e não apenas sobreviver, porque Deus está te levantando para ser testemunho vivo daquilo que Ele faz quando alguém decide não desistir, mesmo quando tudo parecia contrário. Não bloqueie essa expansão, não recuse essa renovação, não diminua aquilo que Deus está ativando dentro de você. Escreva: eu vivo o propósito. Você sente que algo dentro de você continua se movendo como uma engrenagem espiritual que finalmente encontrou o encaixe perfeito, girando sem ruídos, sem resistência, sem aquele peso que costumava travar seus passos em momentos decisivos. É como se Deus estivesse ampliando sua capacidade de perceber o que Ele está fazendo no invisível, mesmo quando nada ao seu redor parece ter mudado ainda. Porque a mensagem de Deus trabalha no íntimo antes de se manifestar no externo. E a mensagem de Jesus ilumina cada canto escondido da sua alma para que você avance com segurança, sem retornar às limitações que marcaram ciclos antigos. Você sente essa mudança como um despertar profundo, silencioso, mas firme, como se sua essência estivesse sendo renovada camada por camada, tirando de você o desgaste acumulado por anos de batalhas travadas em silêncio. Agora, você percebe que está entrando em uma fase onde o equilíbrio emocional começa a se estabilizar de um jeito que você não experimentava há muito tempo, como se o céu tivesse colocado um peso de paz sobre a sua mente, evitando que pensamentos confusos roubem sua energia como antes. Essa paz não nasceu do acaso, nasceu da intervenção divina que está acontecendo agora dentro de você, movendo estruturas internas que sempre foram frágeis, fortalecendo áreas que você acreditava serem impossíveis de restaurar. A mensagem de Deus continua tocando sua alma com profundidade, lembrando que existe uma rota preparada exclusivamente para você, e essa rota exige que você esteja inteiro emocionalmente, disposto a caminhar sem olhar para trás, sem se sabotar, sem se diminuir diante da grandeza que Ele está construindo em sua vida. E conforme você se percebe sendo disposto internamente, algo começa a se expandir no campo da sua consciência, como se novos entendimentos surgissem sem esforço, te dando clareza sobre situações que antes confundiam seu coração.
Você entende que alguns conflitos não eram falhas suas, mas pressões espirituais tentando te afastar da promessa que está se aproximando com força. Agora, porém, você sente que sua alma está mais firme para resistir às oscilações que antes te paralisavam, porque a mensagem de Jesus está alinhando sua mente com seu espírito, e quando esse alinhamento acontece, nenhum ataque emocional consegue mais te derrubar com facilidade. É como se Deus tivesse colocado um escudo invisível ao seu redor, protegendo sua sensibilidade sem impedir seu crescimento. E nesse crescimento você percebe que sua visão sobre si mesmo começa a mudar. Você já não se vê mais como alguém marcado por falhas, e sim como alguém moldado pela graça. Como alguém que sobreviveu ao que muitos não suportariam. Como alguém que carrega dentro de si uma força que não vem da carne, mas do toque direto do céu. A mensagem de Deus te mostra que suas cicatrizes não são sinais de fraqueza, são marcas de resistência, testemunhos vivos de que você foi sustentado por Ele quando nada mais parecia fazer sentido. E a mensagem de Jesus ecoa dentro de você com delicadeza e autoridade, lembrando que o valor que Deus colocou em você é imutável, intocado e maior do que qualquer perda que você já enfrentou. Agora você percebe que sua vida está se movendo em direção a um propósito mais profundo do que você imaginava, como se cada situação que você viveu estivesse te preparando para uma missão que só agora começa a se revelar. O céu não desperdiça trajetórias. Deus transforma tudo em matéria-prima para o destino que Ele escreve com precisão. Você entende que as fases difíceis não vieram para destruir você. Vieram para te desenvolver, para te tornar mais sábio, mais sensível, mais preparado para aquilo que está chegando. E enquanto essa compreensão se instala dentro de você, uma coragem nova começa a nascer, uma coragem que não depende de aplausos, de validação ou de reconhecimento externo, mas nasce de uma certeza silenciosa de que Deus está com você em cada passo. Não permita que o medo tente distorcer aquilo que o céu está construindo. Não deixe que dúvidas antigas tentem bloquear essa transformação. Escreva: eu creio no mover. Com essa fé renovada, você percebe que está entrando em um tempo onde conexões espirituais começam a se fortalecer. Pessoas alinhadas ao seu propósito começam a aparecer, enquanto pessoas desalinhadas se afastam naturalmente, sem conflitos, sem desgastes, como se Deus estivesse fazendo uma limpeza silenciosa ao seu redor. Você percebe que isso não é abandono, é proteção, é reposicionamento divino para que você caminhe ao lado de quem realmente foi escolhido, para agregar, apoiar, somar, inspirar e não drenar sua energia. A mensagem de Deus te confirma que Ele não permitirá que você carregue mais relacionamentos que pesam mais do que acrescentam, porque a próxima fase exige leveza e foco. E conforme essa leveza invade sua vida, você percebe que sua capacidade de sonhar volta a florescer. Ideias que estavam guardadas no fundo da sua mente começam a ganhar forma. Desejos que você deixou adormecer começam a despertar. Visões que você achava impossíveis começam a se movimentar dentro de você. É como se Deus estivesse soprando vida nova sobre tudo aquilo que parecia esquecido, reacendendo esperanças que você acreditou estar mortas. A mensagem de Jesus reacende esse fogo interior, lembrando que Ele não terminou de escrever nada a seu respeito e que cada capítulo que virá carrega promessa, direção e propósito. E você nota que sua fé está diferente. Não é mais uma fé que depende das circunstâncias, mas uma fé que nasce da intimidade, da confiança, da certeza de que o céu está conduzindo tudo de maneira perfeita. Essa fé te dá estabilidade emocional para enfrentar mudanças inesperadas. Te dá força para lidar com desafios que antes te assustavam. Te dá maturidade para compreender que alguns caminhos precisam ser fechados, para que outros possam ser abertos em excelência. A mensagem de Deus te confirma que tudo o que Ele inicia, Ele sustenta, e tudo o que Ele promete, Ele cumpre.
E nessa jornada, você percebe que sua própria identidade está sendo renovada. Você já não reage como antes, já não se encolhe diante do desconhecido, já não foge das mudanças, porque agora você entende que tudo isso faz parte do processo que Deus está usando para te preparar para aquilo que será permanente. A mensagem de Jesus molda sua mente, afina sua sensibilidade espiritual, fortalece seu emocional e amplia seu espírito para que você consiga carregar aquilo que está prestes a chegar. Não recuse essa expansão. Não feche seu coração para o que Deus está liberando. Escreva: eu recebo o céu. Você sente que algo dentro de você se aprofunda como se uma chama silenciosa, porém firme, começasse a iluminar regiões internas que ficaram escondidas por tanto tempo. E essa luz não chega apenas para revelar, mas para transformar, reorganizar e fortalecer tudo aquilo que o tempo, o medo e a dor tentaram apagar. É como se Deus estivesse tocando pontos da sua alma que você nunca conseguiu explicar para ninguém. Pontos que carregavam emoções antigas, memórias confusas e pesos que não pertenciam mais ao seu presente. A mensagem de Deus desce sobre você como um bálsamo que suaviza tensões acumuladas, trazendo clareza para pensamentos que antes pareciam emaranhados, e a mensagem de Jesus penetra profundamente, reorganizando sua estrutura emocional de uma forma tão natural que você percebe mudanças, mesmo sem conseguir enxergar o processo acontecendo. Agora, você começa a sentir que seus sentimentos estão ficando mais estáveis, como se sua alma estivesse encontrando um ritmo interno que não depende mais das circunstâncias ao redor, mas da presença constante que está guiando sua caminhada. É como se uma força invisível estivesse ancorando você por dentro, impedindo que tempestades externas te derrubem como antes. E essa âncora nasce da certeza de que Deus está conduzindo cada detalhe da sua história com perfeição. A mensagem de Jesus continua te direcionando com a delicadeza de quem conhece cada parte do seu coração e sabe exatamente o que precisa ser restaurado, o que precisa ser encerrado e o que precisa ser despertado para que você avance sem medo daquilo que está chegando. E conforme essa estabilidade cresce dentro de você, novos entendimentos começam a surgir como pequenas luzes que se acendem uma após a outra, iluminando áreas da sua vida que estavam escuras e dificultavam suas decisões. Você entende que alguns desafios recentes não eram sinais de retrocesso, mas movimentos necessários para ajustar sua visão e fortalecer sua fé. Deus estava te ensinando a discernir caminhos, não para te cansar, mas para te preparar para oportunidades que exigem maturidade, visão e consciência. A mensagem de Deus te revela que há portas sendo preparadas, portas que dependem da sua estabilidade interna para serem atravessadas sem que você se perca no processo. Você começa a perceber também que sua sensibilidade espiritual está mais aguçada, como se sua alma estivesse recebendo uma sintonia nova, permitindo que você identifique com mais clareza o que é direção divina e o que é apenas ruído emocional. Essa sensibilidade não te fragiliza, pelo contrário, te fortalece, porque te dá discernimento para evitar ciladas emocionais, para perceber intenções ocultas, para compreender movimentos que antes te confundiam. A mensagem de Jesus abre seus olhos espirituais, mostrando que você está sendo guiado para um nível mais profundo de consciência, onde nada é desperdiçado e tudo é convertido em aprendizado e avanço. E nesse avanço interno, você percebe que sua capacidade de perdoar está sendo lapidada, não porque você precisa aceitar o que te feriu, mas porque Deus está te libertando daquilo que ocupava espaço demais na sua mente e no seu coração. O perdão se torna leve, porque já não é uma obrigação, é uma consequência natural de uma alma que está sendo curada por dentro. A mensagem de Deus te mostra que o perdão não te diminui, te fortalece, porque te desvincula de pessoas que não caminham mais na mesma direção espiritual
que você está seguindo. A mensagem de Jesus te mostra que liberar o que te machucou abre espaço para receber aquilo que te honra. E conforme esse espaço interno se abre, você percebe que ideias começam a brotar com força, como sementes que estavam guardadas em silêncio, esperando exatamente esse momento de clareza para germinar. Você começa a se imaginar fazendo coisas que antes te pareciam grandes demais, como se sua mente estivesse recebendo um sopro de criatividade vinda do alto. Essa criatividade não nasce do esforço humano. Nasce da inspiração divina que está sendo colocada dentro de você para te preparar para uma fase onde você vai construir, expandir, realizar e surpreender até a si mesmo. A mensagem de Deus ativa dons que estavam adormecidos, e a mensagem de Jesus te mostra que você tem muito mais potencial do que acreditava. Não deixe que dúvidas tentem te parar agora. Não permita que inseguranças antigas tentem roubar esse despertar que o céu está realizando. Escreva: eu avanço sem medo. Agora você percebe que sua jornada está entrando em uma fase mais profunda de propósito, como se um chamado interno começasse a ecoar com mais força, despertando sua alma para algo maior do que suas expectativas, maior do que suas limitações e maior até do que seus próprios sonhos. Você sente que está sendo chamado para uma vida que não é baseada em sobrevivência, mas em impacto, transformação e crescimento constante. Deus está te guiando para viver não apenas o necessário, mas o extraordinário que Ele preparou desde o início. A mensagem de Jesus te lembra que Ele não te trouxe até aqui para te deixar pela metade. Ele vai completar o que começou. E enquanto você caminha nessa compreensão, percebe que sua confiança começa a se expandir de maneira natural. Você passa a acreditar mais em sua capacidade, não por orgulho, mas porque entende que Deus colocou dentro de você ferramentas que você ainda nem usou completamente. Você sente que está mais atento às oportunidades, mais sensível aos sinais, mais consciente das mudanças e mais preparado para lidar com situações que antes te assustavam. A mensagem de Deus te mostra que esse crescimento interior é o maior marco da sua preparação para o novo tempo que está se aproximando. E conforme esse tempo se aproxima, você percebe que há uma atmosfera de renovação ao seu redor, como se fosse possível sentir o movimento espiritual preparando tudo para a chegada de algo grande. Você sente paz onde antes havia guerra, sente foco onde antes havia dispersão, sente força onde antes havia fraqueza. É como se Deus estivesse te revestindo com uma nova identidade, uma identidade que não se limita ao que você viveu, mas se expande para aquilo que você ainda vai viver. A mensagem de Jesus confirma que você está prestes a entrar em uma temporada diferente de tudo o que já viveu, porque dessa vez você não chega ferido. Você chega fortalecido, e nessa força renovada, você percebe que está pronto para deixar para trás padrões que te aprisionaram por anos. Está pronto para romper com ciclos que te desgastaram emocionalmente. Está pronto para abraçar o que Deus está colocando diante de você com coragem, maturidade e consciência. A mensagem de Deus te torna firme, e a mensagem de Jesus te torna sensível ao mover que está descendo sobre você agora. Não feche seu coração, não recuse o novo que está vindo. Escreva: eu recebo o mover. Você sente que existe um movimento ainda mais profundo começando a se formar dentro de você. Como se camadas internas que jamais haviam sido acessadas começassem a se abrir diante da luz que Deus está liberando sobre a sua alma agora, revelando aspectos seus que ficaram escondidos por trás de dores antigas, pressões emocionais e responsabilidades que você carregou sem perceber o peso real que tinham. É como se uma estrutura espiritual estivesse sendo montada dentro de você, peça por peça.
enquanto a mensagem de Deus se derrama com delicadeza e firmeza, ajustando pontos que estavam desalinhados e apagando memórias que sempre tentaram te puxar de volta para lugares que não pertencem mais ao seu caminho. A mensagem de Jesus continua guiando esse processo com perfeição, trazendo direção onde havia dúvidas e trazendo coragem onde havia medo, mostrando que você está sendo preparado para algo que exige exatamente essa profundidade emocional que está sendo despertada agora. E conforme você percebe esse despertar acontecendo, você nota que suas emoções começam a ganhar um novo formato, como se fossem reorganizadas pelo próprio céu. Sentimentos que antes te dominavam agora parecem mais leves, mais manejáveis, como se Deus estivesse te ensinando a lidar consigo mesmo com mais gentileza, mostrando que autocuidado também é espiritual, que cura interna também é propósito e que permitir-se sentir sem se afundar é um presente que só o toque divino consegue oferecer. A mensagem de Deus limpa os excessos que ficaram guardados durante anos, trazendo equilíbrio para dentro de você, e a mensagem de Jesus te lembra que ele sempre soube o quanto sua alma precisava desse descanso profundo antes de entrar na fase que está se aproximando. Agora você começa a notar que sua percepção sobre o tempo muda, como se sua ansiedade diminuísse, como se sua mente deixasse de correr atrás de respostas que antes pareciam urgentes. Porque você entende que nada está atrasado e que tudo está sendo conduzido com precisão espiritual. O que parece demorado para você nunca é demorado para Deus. E quando essa compreensão desce ao seu espírito, uma paz quase inexplicável se instala no seu interior, te lembrando que a ansiedade não constrói caminhos, mas confiança constrói destinos. A mensagem de Jesus amplia essa confiança dentro de você, permitindo que você espere sem se desesperar, permitindo que você avance sem se precipitar, permitindo que você respire sem medo do que virá. E enquanto essa calma ocupa seu coração, sua visão sobre o futuro começa a se expandir. Não é mais um futuro incerto, quebrado ou distante. Agora é um futuro possível, próximo, vivo, cheio de possibilidades que você não conseguia enxergar antes porque sua alma estava cansada demais para acreditar. Deus está restaurando sua capacidade de esperar com esperança, de sonhar com maturidade e de acreditar com profundidade. A mensagem de Deus reacende dentro de você possibilidades que estavam adormecidas. E a mensagem de Jesus te mostra que não existe limite para aquilo que ele pode fazer quando encontra um coração disposto. Mas você começa a perceber também que essa expansão interna exige que você se desligue de narrativas antigas que ainda tentam te definir. Existem frases, memórias e opiniões que ficaram grudadas na sua mente e Deus está removendo uma por uma, substituindo cada pensamento destrutivo por uma verdade espiritual que te fortalece. Você não é o que disseram, você não é o que viveu, você não é o que perdeu. Você é aquilo que Deus está formando dentro de você agora, no silêncio, na profundidade, na transformação invisível que só você sente no íntimo. A mensagem de Jesus reforça essa verdade a cada instante, construindo dentro de você uma identidade limpa, livre, amadurecida e forte. Não permita que pensamentos antigos tentem roubar essa construção divina. Não permita que lembranças tóxicas tenham voz no seu presente. Escreva: eu sigo renovado. Agora você percebe que Deus também está ajustando suas expectativas emocionais, te ensinando a não esperar de pessoas aquilo que só o céu pode te oferecer. Esse ajuste é libertador, porque tira de você o peso de tentar agradar quem nunca entendeu sua caminhada e devolve ao seu coração a liberdade de ser exatamente quem Deus está formando. Você sente que seus relacionamentos começam a se reorganizar, como se vínculos que já cumpriram sua função começassem a se dissolver, enquanto novas conexões começam a se aproximar com intenção pura e propósito claro. A mensagem de Deus te revela que Ele está separando o que edifica do que drena, o que soma do que atrapalha, o que te fortalece do que te enfraquece.
E conforme essas separações acontecem, você começa a perceber que sua energia emocional está voltando com força. Projetos antigos começam a fazer sentido novamente, ideias novas começam a surgir, impulsos criativos começam a te visitar de um jeito que faz sua alma vibrar. É como se Deus estivesse ativando áreas do seu espírito que estavam adormecidas, reacendendo talentos que foram enterrados pelo cansaço, despertando dons que você nunca explorou porque sempre acreditou que não era capaz. A mensagem de Jesus te mostra que você sempre teve capacidade, apenas não tinha espaço interno para usá-la. Agora tem. Você percebe também que sua intuição espiritual está ficando mais nítida, quase como se você conseguisse sentir antecipadamente aquilo que é certo e aquilo que não é. Isso não é coincidência, é alinhamento. Deus está afinando seu espírito para que você nunca mais se perca em caminhos confusos, para que você não entregue seu coração a lugares errados, para que você não desperdice energia com aquilo que Ele nunca te chamou para carregar. A mensagem de Deus te dá discernimento e a mensagem de Jesus te dá direção. Dois pilares essenciais para sustentar a fase que está vindo. E nessa nova fase, você vai perceber que coisas que antes te abalavam já não terão mais a mesma força. Pequenas críticas não te atingirão. Pequenas inseguranças não te travarão. Pequenos conflitos não te tirarão do eixo. Porque Deus está consolidando dentro de você uma estrutura emocional firme, um espírito estável, um coração alinhado e uma mente clara. Essa estrutura é fruto da obra que Ele está fazendo longe dos olhos humanos, no silêncio do seu interior. Não recuse essa obra. Não diminua esse processo. Não desacredite do que está sendo construído dentro de você. Escreva: eu creio no propósito. Você sente que existe um movimento mais profundo se formando no centro da sua alma, como se uma força antiga, porém renovada, estivesse despertando silenciosamente dentro de você, trazendo uma clareza que atravessa camadas emocionais que você acreditava que jamais seriam tocadas. É como se o próprio Deus estivesse puxando fios invisíveis, alinhando suas percepções internas para que você consiga enxergar não apenas o que está diante de você, mas o que está sendo gerado no invisível. A mensagem de Deus continua se movendo sobre você como uma onda suave e constante, limpando espaços onde o medo se escondia, tirando do seu peito aquela sensação de peso que você carregou por tempo demais. A mensagem de Jesus entra com profundidade, trazendo luz para lugares que você nunca soube como organizar, mostrando que este é o momento exato em que sua alma finalmente começa a respirar da forma correta. Agora você percebe que uma parte sua que estava adormecida começa a despertar com força, como se uma vida nova surgisse depois de um longo inverno interno. Você sente que algo se acende no fundo do seu espírito, reacendendo sua capacidade de acreditar de forma intensa, madura e sólida, como se aquilo que parecia complicado agora começasse a fazer sentido com simplicidade. Deus está reorganizando seus pensamentos para que eles deixem de ser inimigos e passem a ser aliados, porque Ele sabe que a guerra mais difícil sempre acontece dentro de você. A mensagem de Deus te ajuda a organizar memórias, sentimentos, planos e dores, tirando de você camadas desnecessárias e trazendo foco para coisas que realmente importam. A mensagem de Jesus te lembra que você não precisa ser perfeito para ser guiado. Você só precisa estar disposto. E essa disposição você já entregou quando decidiu continuar mesmo cansado. E conforme suas emoções encontram esse novo equilíbrio, você começa a perceber que pequenas mudanças internas produzem grandes mudanças externas. Situações que antes provocavam insegurança agora parecem menores, quase irrelevantes diante da força que está surgindo dentro de você. Você entende que pessoas que tentaram te intimidar estavam apenas reagindo ao brilho que você carrega, um brilho que Deus sempre viu.
mesmo quando você mesmo não conseguia identificar. A mensagem de Deus te revela que existe grandeza no modo como você se levanta, mesmo ferido, e existe honra no modo como você permanece quando tudo parecia perdido. A mensagem de Jesus continua guiando seus passos com firmeza, mostrando que o céu nunca te deixou desamparado, apenas te preparou em silêncio. E nesse silêncio divino, você percebe que aprender a confiar foi um dos maiores desafios, porque sua mente sempre buscava respostas rápidas, enquanto Deus construía caminhos profundos. Agora, porém, você entende que a profundidade tem mais valor do que a velocidade, porque aquilo que é profundo não se perde, não se desmancha e não se desvia. Deus está te ensinando a caminhar sem se precipitar, a esperar sem perder a esperança, a avançar sem carregar culpa. A mensagem de Deus mostra que Ele está te moldando para uma vida que não será alimentada por ansiedade, mas por propósito. A mensagem de Jesus revela que esse propósito sempre existiu, mas estava sendo desbloqueado pouco a pouco para que você tivesse maturidade para sustentá-lo. Agora você sente que sua sensibilidade espiritual está ficando mais afiada. Você começa a diferenciar com clareza o que é direção divina e o que é apenas eco do passado. Isso te fortalece, porque te impede de repetir ciclos que te machucaram e te prepara para entrar em ciclos que vão te elevar. Deus está ativando dentro de você uma percepção mais profunda das situações, das pessoas e das escolhas, e essa percepção te guia para longe de caminhos que drenavam sua energia emocional. A mensagem de Jesus afirma que Ele está preservando sua paz, e isso explica por que certas portas se fecharam, por que certas pessoas se afastaram, por que certos capítulos perderam força. Tudo isso foi proteção. Não permita que vozes externas interrompam essa reconstrução divina. Não permita que lembranças antigas tentem apagar o que está renascendo dentro de você. Escreva: eu sigo protegido. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e selecionar a contribuição que sentir em seu coração, conforme Deus te direcionar. Amém. E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deus tem uma palavra que vai abençoar sua vida ainda hoje em nome de Jesus.